Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Então vamos lá, vamos conversar hoje com o Fúvio Maia, cineasta e diretor de TV, com muitas produções realizadas para os principais canais de televisão do Brasil. Essa foi a mini bio que ele mandou para mim, mas na verdade é tudo mentira, porque o currículo dele é muito maior do que esse. Ele já fez dezenas de projetos, né? Eu conheci ele um piloto num projeto chamado Resgate Pet, que foi feito pela Amanda, da Dui Produções. Vamos lá! Fala, Fúvio! Mas, Fúvio, cara, eu queria lembrar aqui do jogo The Last of Us. Então, para quem não tá entendendo nada, hoje a ideia era bater um papo sobre a influência do mercado de games no mercado de cinema e vice-versa, né? E o quanto os jogos estão ficando cada vez mais cinematográficos, né? Então, o que deu a ideia, né, da gente fazer essa live foi quando você postou muitos stories e tal, falando sobre esse jogo, que era um jogo que eu já adorava, achava, porra, do cacete, acabei até comprando a versão 2 e tal, e você comentava muito isso, cara, esse jogo é muito cinematográfico, né? Então, para começar esse assunto, queria que você desse uma passagem geral, né, do que você acha especificamente desse jogo, e de repente a gente começa a falar um pouco do quanto cinematográfico está o mercado de games. Bom, eu acho que eu não tenho como começar diferente de dizer que eu preciso de uma semana para me recuperar depois que eu terminei esse jogo. E eu tenho conversado com pessoas que também já tiveram a oportunidade de jogar e é a mesma coisa, cara. É um jogo muito forte. A impressão que dá é que você ficou numa fossa depois que termina o negócio, né? Você tem que se recuperar. Porque o envolvimento emocional, e isso é uma das coisas que eu acho que tem muito da nova geração, né? O envolvimento emocional, a entrega que você acaba indo para as suas mãos é muito grande. Então dificilmente você vai ter essa experiência de entrar num jogo como esse e não se emocionar, não chorar, não rir, não se sentir sensibilizado, não entender as dores das personagens, né? Que é o que a gente mais quer trabalhar, por exemplo, no cinema. A gente quer que as pessoas se importem com os personagens, né? A gente quer que as pessoas partilhem um pouco do que o personagem está vivendo. Exato. E eu acho que o Last of Us ele faz isso do início ao fim. Ele faz isso desde o primeiro, na verdade, né? Porque o Last of Us Parte 2, ele é literalmente um Parte 2. Ele é uma extensão da primeira história. Ele segue. Tem um laço, obviamente tem um salto de tempo, mas existe uma sequência imediata ao que aconteceu no primeiro, né? Uhum. É claro, lembrando que a gente não vai dar spoiler aqui, a gente sabe, inclusive o próprio Gabriel não terminou, então não posso falar nada aqui que possa estragar a experiência dele, né? A gente combinou isso antes, falou, cara, não vamos dar spoiler demais, só vamos falar uma coisinha ou outra, até porque eu tô ali nos finalmente do jogo, tô quase no final. Mas então, assim, eu acho que essa entrega que não só esse jogo, mas outros jogos da nova geração estão se preocupando em desenvolver, tem a ver com isso, um desenvolvimento de personagem extremamente complexo, histórias extremamente bem redigidas. Um jogo tem direção, assim como um filme tem direção, tem uma pessoa por detrás disso, analisando tudo. Eu acho que se você pega como um produto de entretenimento, ele é completo, porque ele é um jogo, então ele tem que oferecer boa jogabilidade, como a gente fala, né? Ele tem que te dar diversão. Você tem que ter prazer em estar jogando aquilo ali. Mas além disso, o que ele te oferece? Ele te oferece uma história espetacular, personagens que você não tem como não ficar cativado. E eu confesso a você que eu não queria a continuação, sabe? Quando eu terminei o primeiro, eu achava que a história estava redondinha. Eu falei, cara, pra quê? Não vamos continuar isso não. Essa história já é perfeita. Sabe aquela história, fazendo analogia novamente, é o filme perfeito. Uhum. Você não precisa continuar, você não precisa de uma parte 2. A questão é que se o primeiro a gente tinha noção de que o negócio era fechado, esse, embora ele resolva tudo que ele tem que resolver, ele te expande tanto aquele universo que não é difícil de você pensar 300 continuações da mesma história. 300 formas de continuar essa história, né? Então, eu creio que essa parte 2 ela vai se tornar o miolo de uma história maior, né? E normalmente, numa trilogia, a segunda parte sempre é melhor, né? A tendência é que a segunda parte... Por quê? Isso é fácil de você imaginar se você pensar em cinema.
Por que por exemplo, o Poderoso Chefão 2 é tão bom como uma continuação e ele é parte central de uma trilogia? Por que o Império Contra-Ataca é tão bom como parte 2 e ele faz parte de um meio de uma trilogia, né? Por que Batman Dark Knight ele é tão bom? Porque você parte do princípio, claro, você tem que ter pessoas competentes desenvolvendo a história, enfim, dirigindo o produto, mas porque ele parte da seguinte premissa: você já conhece a história, você já sabe do que se trata, você já não precisa apresentar isso. Você vai ser apresentado por uma outra coisa que vai acontecer dentro daquele universo, né? Você já conhece os personagens, você vai ter a chance agora de se aprofundar nesses personagens que você já conhece e que você já tem uma identificação, né? Então a tendência é de numa trilogia, num arco dramático de uma trilogia, da segunda parte ser o conflito, que é onde você mais desenvolve história, personagem, trama, né? Agora, eu acho que é válido, já que a gente está abordando esse assunto de relação de cinema, televisão, mídias audiovisuais com o videogame, é importante a gente eu falar aqui, porque eu não sei se todos estão sabendo, principalmente aqueles, e você incluso nisso, que jogaram o jogo, estão jogando o jogo, que The Last of Us foi comprado pela HBO e vai ser a próxima série prime time da HBO. Pô, fantástica, né? Adorei. Não só será a próxima prime time da HBO, como o showrunner da série vai ser o mesmo showrunner da Chernobyl, que foi muito premiada, né, na HBO. E vai acontecer uma coisa que é quase inédito. Eles não descartaram, quer dizer, a HBO comprou os direitos para poder fazer a série The Last of Us, chamou um cara que já tem renome no mercado, né, enfim, fez Chernobyl e tal, e fez uma coisa inédita, que eles não descartaram a equipe criativa do jogo. Então o diretor do jogo está envolvido, o roteirista do jogo está envolvido, a produtora do jogo está envolvido, quer dizer, todo mundo que compõe o núcleo criativo e principal que colocou as duas partes do The Last of Us como videogame, tá também na série. Então isso responde ao que acontece, porque assim, é bom a gente lembrar que, sei lá, de 9 em cada 10 adaptações de videogames para filmes são péssimas, né? Uma outra coisa você vê e fala, é ok, mas 9 a cada 10 são péssimas, cara. E vou dizer mais, ao contrário também, adaptações de videogames de filmes famosos, 9 em cada 10 não prestam. Eu não sei o que acontece, as pessoas não dá liga, né? E você vê que é um negócio que tá ali, um precisa do outro, né? Quer dizer, a arte usada para um se usa para outro também, né? Mas eu acho que isso nunca aconteceu, de você trazer o corpo criativo de uma coisa que já tem sucesso para dentro de um produto, né? Um produto baseado naquilo ali. Então eu acho que isso aí é começar com o pé direito. E como eu tô falando de arte, Gabriel, eu acho interessante isso, porque a gente está falando assim, mas é arte. Mas o que é arte também, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente está levando uma série de questões aí, né? Você vê desde lá de trás, quando se falava desse manifesto das 7 artes, né, que foi feito lá no início do século, né, que o cara propôs, inclusive, que o cinema era a 7ª arte, né, não existia, né, se não me engano, não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas a arte eram 5, né, era música, escultura, arquitetura, dança, não sei se dança já era, e poesia. Enfim, se não foi isso, é quase isso. Aí vieram mais 2, ainda o cinema passou a ser a 7ª arte, né? E aí virou esse famoso manifesto das 7 artes, né? Mas hoje em dia existem 11 artes reconhecidas, né? Por exemplo, a fotografia não era arte nessa época, as histórias em quadrinho não eram arte, porque elas não eram populares, né? Hoje em dia, reconhecidamente, existem 11 artes, né? E o videogame é a 10ª. Então, quando a gente fala arte, a gente está dizendo que isso é uma coisa oficial. O videogame, ele é reconhecido como arte, principalmente porque artistas fazem as histórias. O videogame, ele é feito com compositor, ele é feito com diretor, ele é feito com roteirista, ele é feito com artistas gráficos. Então, todas aquelas manobras que estão presentes em diversas formas de arte estão presentes ali também, né, no videogame. Então, o videogame é, sim, uma arte reconhecida como sendo uma das 11 artes, dentre as tantas outras que tem aí corrigida. E faz muito sentido, né, essa jogada da HBO de trazer, porque, cara, por que não, né? Assim, a cada momento eu percebo que essas 2 artes, né, já que agora estamos considerando assim, estão cada vez mais próximas, né? E aí acho que vem uma segunda pergunta, né? Que é a ideia, né, dessa live era, cara, o quanto jogos estão se tornando cinematográficos. Mas você também poderia perguntar a mesma coisa, né? O quanto os filmes
estão gamificados de certa forma, né? Seguindo todos os critérios de gamificação, entendeu? Do storytelling propício para isso, né? Então, como é que você faz um paralelo da evolução dessas duas indústrias, né? O quanto uma está bebendo na fonte da outra, né? Como é que você vê isso? A gente pode dizer sim, afirmar que os jogos eles estão sim incorporando muito da linguagem que a gente sempre viu nos filmes, né? Eu acho assim, a gente pode até fazer um paralelo, porque vamos pensar assim, em que momento fica mais fácil pensar em que momento que o jogo se torna o filme, né? Quer dizer, que se torna influenciado pelo cinema. Mas como que acontece ao contrário, né? Por exemplo, quem aqui viveu na década de 90, seja na infância, na fase adulta, não importa, lembra certamente que existia um programa chamado Você Decide. O Você Decide era a gamificação. O que Você Decide, para quem não conhece, enfim, ou não lembra, o Você Decide era um programa que você decidia o final. Você ligava para a Central Globo de Produções e falava, olha, eu quero que o fulano mate o ciclano lá, porque eu não gosto dele e tal. Então você votava, computava aquilo ali, no final tinha um final diferente, né? Era bem limitado porque eram só 2 finais. E eles ainda mostravam o final alternativo também. Né? Você escolheu isso, mas poderia ter sido isso. A gente está falando de um programa nacional brasileiro dos anos 90. Ele começou, se não lembro, 91, 92, 90. O programa durou uma década. Ele foi a década de 90 inteira, de ponta a ponta, né? E houveram também algumas experiências, Gabriel, nos Estados Unidos também. Com filmes que eram feitos para a plateia decidir o caminho da história. Então eles eram um pouco mais amplos, né? Teve recentemente no Netflix o Bender... é do Black Mirror, é um episódio fora da curva que tem essa... Black Mirror. Isso, então, do Black Mirror, mas é do Netflix, né? Exatamente, o Black Mirror que... Você vai decidindo o caminho da história. Eu acho que existem diversas maneiras onde o cinema se apropriou dessa linguagem, mas assim, cinema é uma arte para se ter a experiência passiva, né? Você não interage com o que está acontecendo na tela, você é apenas bombardeado de emoções. Né? Então, nem sempre isso vai dar certo. É a mesma coisa ao contrário, né? Por exemplo, uma mídia como um videogame, uma plataforma como um videogame, ela exige que você faça parte daquele acontecimento ali. O envolvimento emocional, a ligação que você vai ter naquela plataforma é diferente da outra. Então, assim, claro, evidentemente que existem influências. Olha, eu te dou uma influência agora aqui de algo que aconteceu, que é polêmico. Acredito que alguns de vocês aqui online tenham assistido o filme Logan, do Wolverine, que é o Wolverine mais velho e tal. A história do Logan, isso é bem polêmico, porque ninguém nega, mas também ninguém diz que sim. A história do Logan é o The Last of Us. O The Last of Us parte 1. Claro, existe ali sim digamos, uma premissa, né, de liberdade, enfim. Não, pode ter sido uma inspiração, pode ter sido uma coincidência, mas você põe filme do lado do jogo, eles são muito equivalentes, né? Então, existe sim muito mais uma inspiração baseada alguma coisa que foi desenvolvido por uma outra mídia, nesse caso, um jogo. Poderia ter sido uma música, né? Faroeste Caboclo, por exemplo, é um filme baseado numa música, uma letra. Então, isso é muito mais tangível para o cinema, numa inspiração ou numa adaptação, do que propriamente gamificar, né? Já o outro lado é mais fácil. Você trazer toda a experiência de uma coisa cinematográfica, né, para dentro dos jogos. Eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque cada vez mais com a tecnologia avançando, você tem mais essa possibilidades, né? De gráficos cada vez mais realistas, né? E por aí vai. Isso me lembrou uma questão aqui pertinente para a gente falar, é do quanto os personagens estão sendo humanizados, né? E aí, quando você fala dos personagens sendo humanizados, é um pouco do que a gente estava falando, né? De você adquirir, você trazer essas técnicas que já vêm do cinema para os jogos, como a gente veio dizendo. Como é que tá rolando esse intercâmbio, né, de profissionais, assim, né? Pô, eu fiquei sabendo que o cara que fez a trilha do The Last of Us já foi um premiado, já ganhou o Oscar e tudo por outros projetos. Como é que você tá vendo isso, esse intercâmbio de profissionais entre as duas indústrias? Isso cada vez é mais frequente, não? Quando você fala de The Last of Us, né, por acaso, não sei porquê, estava aqui do meu lado, né? The Last of Us. O desenvolvimento desses personagens são muito, muito profundos, né?
existem questões ali que você só tem oportunidade de ver isso em cinema, em grandes filmes, né? Inclusive a maneira de interpretar, né? Porque hoje em dia todo mundo interpreta com captura de movimentos, então são atores mesmo que estão ali interpretando. Mas isso prova que a maneira com que os jogos estão sendo desenvolvidos tá se levando em consideração uma camada muito além daquela coisa superficial de um bonequinho pulando, né, de uma plataforma para outra, que, cara, todos nós gostamos também, né? Por acaso tá aqui do lado o Mario Bros. Mas assim, é uma coisa que ficou no passado. Não que não deva existir, muito pelo contrário. Acho que quem é saudosista como eu adora jogar jogo de plataforma, mas acho que é legal você ter novas experiências, né, novas camadas de experiência de games, né, onde você pode, poxa, imagina, né, você poder jogar um jogo que tem, sei lá, quantos finais tem isso aqui, Detroit Become Human, é um jogo que é desenvolvido por uma desenvolvedora de jogos que é especializada nisso. Jogos em que você toma decisões, você decide turbinado isso aqui, porque enquanto, sei lá, no você decide você tinha 2 finais, aqui você tem provavelmente 70 finais, e o caminho que você faz até o final é uma coisa, isso aqui é uma coisa extremamente cinematográfica, né? Mas, Gabriel, eu acho que a gente está falando de jogos muito recentes, né? Se eu for um pouco no passado, as pessoas têm também um pouco dessa noção de que, não, isso é coisa de agora, que os videogames estão avançados, né? É importante lembrar que assim, o videogame ele foi criado, né? Ele foi desenvolvido ali na década de 70. Né? Uhum. Mas ele realmente ganhou notoriedade, ele se desenvolveu, né, se aperfeiçoou na década de 80. Quer dizer, o grande boom dos videogames foram na década... Que, aliás, 2 acontecimentos importantes da década de 80 que popularizou a cultura pop. Né? O videogame, antigamente, na década de 70, era aquela coisa que ficava lá nos arcades, né? Você tinha que sair de casa para jogar os fliperamas. Assim como você tinha que sair de casa para ir aos cinemas. O que aconteceu nos anos 80? Surgiu a popularização do VHS, que você já não ia só ao cinema, você podia ver o filme em casa, na sua televisão, como os arcades, os fliperamas foram parar em casa também. Exato. Então a cultura pop, ela se desenvolveu muito dentro de casa. Né? Daí surgiram os nerds, né? O videogame ele se desenvolveu na década de 80, mas já lá na década de 80, que era muito jogo de plataforma, né? Jogos famosos saíram dali, né? Mas eram jogos mais limitados em termos de desenvolvimento de história. Mas eu queria citar um, cara, que especificamente foi desenvolvido na década de 90, no 1991, chamado Out of This World. Tá? Esse jogo, cara, ele mudou a minha cabeça assim, de percepção. Foi o primeiro jogo que eu realmente falei, cara, isso é um filme. Isso não é um jogo, isso é um filme. Porque foi a primeira experiência que eu tive mais próximo de vivenciar isso. Quer dizer, a gente está falando 1991, não estou falando de 2001, nem de 2011, né? Estou falando de 91. O Out of This World contava a história de um cara que ele foi fazer um experimento no acelerador de partícula e deu um problema no acelerador de partícula e ele foi desintegrado da Terra e foi lançado para um mundo alienígena. E você é o cara. E você não entende de nada, assim como o personagem também não entende nada do que está acontecendo. Então você tem que descobrir junto com o personagem, né? Esse jogo é maravilhoso e é realmente uma experiência cinematográfica dentro de videogame. Mas nessa época dos anos 90, foi a era da LucasArts, né? A LucasArts, que é a empresa do George Lucas, né, o criador do Star Wars, era uma subdivisão, né, uma das empresas do George Lucas, né, e ele desenvolvia videogames, né, então saiu da LucasArts o Full Throttle, saiu Sunny Max Hit the Road, saiu The Dig, que eram experiências cinematográficas, eram jogos de point and click, né, você dizia, você vem pra cá, pega aquele alicate, agora conserta a sua moto. Mas a história por detrás dali era grande o suficiente para você se sentir imerso, né? Uhum. Foi nessa época, inclusive, cara, que aí cabe aqui uma curiosidade interessante, que a LucasArts lançou o famoso Rebel Assault. O Rebel Assault 2 foi a segunda experiência cinematográfica em videogame que eu tive, né? Porque, cara, Rebel Assault 2 foi a primeira vez que pararam para produzir imagens de um produto oficial de Star Wars. Quer dizer, o último filme tinha sido o Retorno de Jedi. Aí acabou o Guerra nas Estrelas. Acabou, não tem mais nada. O Rebel Assault foi a primeira coisa que veio de produto oficial licenciado
e filmado com atores verdadeiros lá fazendo tal de Star Wars. Quer dizer, tem ainda essa curiosidade, né? E é outra experiência sensacional, né? E teve também, que eu acho que é importante a gente lembrar, 2 jogos daquela época, dos anos 90, que fez muito burburinho, talvez aqui não no Brasil, porque, cara, tudo chegava atrasado pra gente e era muito caro você comprar os jogos aqui, principalmente jogos de CD-ROM, na época, os originais, na época não tinha nem como gravar, piratear, não tinha disso, né? São 2 jogos, um chamava-se Phantasmagoria e o outro chamava eu joguei The muito, Reaper. Cara, O The Reaper. Os 2 jogos, pra quem não sabe do que se trata, os 2 jogos eles eram filmados exatamente como um filme. Então você controlava a personagem, ela era uma atriz, literalmente filmada, né? A The Reaper, que foi basicamente nessa época do Phantasmagoria, era um jogo de detetive e tal, e aí era tudo filmado, era cinema filmado, né? E quem fazia, Gabriel, o personagem principal era ninguém menos do que o Christopher Walken, cara. Ou seja, estamos falando novamente, nos anos 90, um baita ator consagrado de Hollywood interpretando um papel dentro de um videogame. Recentemente, o trailer do Far Cry 6, que é um jogo de tiro de primeira pessoa, né? Saiu agora. Quem é que tá lá no trailer? O cara lá, o Giancarlo Esposito, que é o famoso Gus Fring do personagem do Breaking Bad. Quer dizer, então cada vez mais os atores estão migrando para as plataformas de videogame, porque primeiro, cara, é grana pra cacete. A gente tá falando da principal indústria do entretenimento, né? O videogame rende mais dinheiro do que Hollywood rende. Quer dizer, é uma indústria bilionária com fôlego para contratar quem eles querem. E aí, como você falou, né, do negócio do compositor do The Last of Us, ele já tinha ganhado 2 Oscars. Ele ganhou o Oscar pelo Babel, pela trilha sonora do Babel e pela trilha sonora do Brokeback Mountain. 2 filmões, assim, porra, incrível. Tem muita gente que sai do mercado de videogame e vai parar no mercado de cinema e vice-versa também. Né? Isso acontece, poderia citar vários aqui. Eu tenho o meu preferido, que é o Austin Winter, que o cara é fantástico. Esse tá só no videogame, quer dizer, ele faz alguma coisa de cinema, mas é produção mais independente, né? Mas sim, cara, cada vez mais roteiristas, diretores de cinema indo para a indústria do videogame, né? Agora, me fala um pouco disso no Brasil, né? Como é que você vê isso no Brasil? Assim, você acha que tá rolando esse movimento também? Tem empresas que estão produzindo game? Como é que isso está acontecendo, né? Qual é a tua visão sobre isso? Então, existem produtoras nacionais fazendo videogames, mas eu acho que pelo próprio aporte financeiro que existe, né, em termos de investimento, o Brasil não é reconhecidamente uma indústria de videogames, né? O Brasil produz, por exemplo, muito mais cinema do que videogame, né? Então, aqui os investimentos são muito pequenos para esse sentido. Então, mas sim, tem jogos interessantes sendo desenvolvidos aqui por brasileiros, né? Mas nenhum ainda que tenha se tornado uma coqueluche, para usar um termo nos 80, né? Uma coqueluche. Você conhece as equipes de jogos? Assim, você já teve possibilidade de entender como funciona uma hierarquia de uma produção de um jogo? Não, eu nunca conheci, mas assim, o que eu conheço em termos de hierarquia na indústria de videogame, ela se aproxima muito, ela é muito similar à indústria de efeitos visuais, né? Porque quando você fala de efeitos visuais para cinema, você tem um diretor de efeitos visuais, aí embaixo dele você tem os coordenadores de cada área, porque assim, quando eu estudei uma época morei uma época na Inglaterra, né? Estudei lá também, fui estudar cinema também. E comigo estudava Aliás, eu tive o prazer de ter como professor um cara que foi assistente de câmera do Kubrick, cara. Porra! Então, que incrível! Imagina o nível, né? Que incrível! E eu fiz uma amizade com um cara que até hoje trabalha, mas na época trabalha na Double Negative. A Double Negative é simplesmente a mais requisitada empresa de efeitos visuais da Europa, quiçá quase do mundo, né? Porque ela bate de frente com 2 gigantes aí, que é a Industrial Light and Magic e a Weta Digital, né? Que são as 2 principais hoje em dia, né? Mas a Double Negative, cara, faz tudo, né? Hoje em dia o mercado de computação gráfica ele tá tão extenso, ele tá tão amplo, que ele precisa que tenham mais profissionais em cada área. Então, por exemplo, por que eu tô lembrando disso? Porque eu lembro que conversando com ele é italiano, né? E aí é Pietro o nome dele. Eu falava assim, Pietro, mas o que você está fazendo agora? Ele, eu estou trabalhando no Prince of Persia. Olha aí,
uma adaptação de um jogo no cinema. Ele estava fazendo, na época, o Prince of Persia para o cinema. E eu perguntei, tá, mas o que você está fazendo no filme? Ah, é bobagem, eu estou fazendo só as areias que aparecem no filme. E o nome do filme era o quê? As Areias do Tempo. Tu imagina que o filme inteiro tem areia. Falei, pô, tu tá fazendo o filme inteiro, cara. Mas aí ele explicou, e aí eu pude aprender muita coisa com ele, né, com a vivência com ele, que é o seguinte, o cara que faz a areia, ele não é o único cara que faz a areia. Tem o cara que faz o grão da areia, tem o cara que faz a luz que bate na areia, tem o cara que faz a reação física da areia, tem o cara que texturiza a areia, tem 300 pessoas trabalhando na areia. Então isso é uma coisa que... Que loucura, né, cara? Antigamente, o cara, para fazer um personagem digital, o cara, ele modelava, ele fazia textura, né? Ele criava superfície, né? Animava, renderizava e botava no ar. Hoje em dia não. Só para fazer a iluminação, ele tinha uma função, não sei se a função dele agora ainda é essa, na Double Negative, que era o seguinte, a função dele era, ele tinha um cargo de coordenador lá dentro. A função dele era o seguinte, chegava o material digital e chegava o material, o plate, né? Filmado sem os negocinhos digitais ainda, né? Ele era o cara que dizia... isso aqui tá falso e isso aqui precisa retocar. Ele é o cara que fazia o merge disso tudo, né? Ele era o cara que avaliava, analisava se a luz que estava entrando, por exemplo, natural, na filmagem, no próprio filme, era correspondente com a luz que estava sendo feita digitalmente. Então ele fazia o merge disso acontecer. Mas não era o único, né? Então ele tinha essa função junto com, sei lá, 5 ou 6. E na indústria do videogame é exatamente assim que acontece. Porque são tantas coisas sendo desenvolvidas, você precisa separar. Então a hierarquia é assim. Sem contar que, obviamente, a gente está falando de roteiro de 2.000 páginas, 3.000 páginas, 8.000 páginas. Nossa! A gente está acostumado a escrever roteiro de quantas páginas? 100, 90 páginas? A gente está falando de roteiros que ultrapassam a margem de 5.000 páginas. Então, haja roteirista, haja pessoas que só trabalham diálogo. Então, existe realmente uma equipe gigantesca. A exemplo do que nos traz aqui hoje, que é o The Last of Us, parte 2, o jogo precisou de 7 anos para ser feito. Caramba, Fulvio. Daí você já imagina o quanto de esforço de equipe trabalhando dia após dia para fazer um negócio desse, né? Eu lembrei aqui de um jogo que é bom, o filme e o jogo, que é o Aladdin. Tu lembra do Aladdin? Impressionante pra época, incrível, incrível. A Disney tem a tendência a produzir bons materiais e boas adaptações. Rei Leão também é uma ótima adaptação. São 2 jogos muito bons, né? Porra. E são filmes legais Disney também. É foda, né? Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Agora, Fulvio, como é que você foi parar no audiovisual? Não vou nem dizer o cinema, né? Nem a TV, né? Para não fechar tanto num nicho, né? Como é que você foi parar no audiovisual, cara? O que aconteceu na tua vida para tu ir parar no audiovisual? O meu ímpeto, né, de querer começar na área foi ingenuamente, ou não, né? Mas foi querer escrever, né? E aí, assim... Eu fiz um curso de publicidade, um curso técnico. Então, eu me formei no meu 2º grau como técnico em publicidade. A minha especialização nesse curso foi já em RTVC. Então, no prédio onde eu estudei, que por acaso era um prédio lendário, ainda é um prédio lendário, ele não foi demolido, né? Funcionava na escola, a escola funcionava no prédio da Academia Brasileira de Letras, a antiga sede da Academia Brasileira de Letras, né? E eu fiz esse curso lá, me formei como publicitário lá. E o dono dessa escola tinha um estúdio no 6º andar do prédio. E eu sempre fui tarado por cinema, né, cara? Então eu começava a aloprar lá com todo mundo que fazia as experimentações nos estúdios lá e tal. E ele acabou me convidando para trabalhar no mesmo estúdio lá que servia os serviços para a escola, né? Mas foi a minha principal função nessa produtora era editar. Então eu comecei oficialmente a minha carreira como editor. E isso foi muito importante para a minha formação, Gabriel. Muito importante, porque eu acho que todo mundo que tem... Não acho que seja o caminho único você ter que começar como editor. Não é isso. Assim como eu não acho que você tem que começar como câmera, enfim. Mas eu acho que quando o cara ele começa editando e ele vai virar um diretor depois no futuro, ele tem noção do ritmo, ele tem noção da decupagem. Então, a tendência, e isso a gente vê muito acontecendo no mercado, é de você ganhar mais segurança no que você faz. Porque você vai gravar aquilo que você sabe que você vai botar no ar.
Claro, sobra muita coisa, sobra material, mas você não desperdiça, você grava o que você acha que é importante, porque a sua cabeça já está funcionando na decupagem, na montagem. Todo diretor, não é que ele tenha que começar como editor, mas ele tem que ter plena noção da edição, do processo da montagem, da decupagem, que é isso que vai dar a segurança dele no set de filmagem. Eu super concordo contigo, super, né? Cansei de falar isso para as pessoas, né? E passei também por uma experiência dessa. Eu também comecei sendo editor na TV Zero, né? Enfim, os primeiros trabalhos junto com o Rafa, que é meu sócio hoje, sendo assistente de edição e tal, e foi bem no começo. Cara, hoje, né? Na verdade, hoje não, né? Logo na sequência, como que você consegue ver com mais clareza, né, o trabalho que é feito, né? Acho que, sem dúvida, você não precisa ser editor, como você disse, mas vale a pena passar uns tempos na ilha para você entender como as coisas funcionam, como montar. Fúvio, fazer um quadro de primeira, né? Eu vou falar uma parada, você me fala outra, assim, bem clichê. Queria que você me contasse, cara, uma paixão, diz uma paixão na sua vida. Cara, contar história, né? Aliás, paixão na minha vida é história, né? Seja contando, seja ouvindo, seja lendo, seja vendo. Acho que histórias, né? Acho que histórias regem a gente. Acho justo. Um filme? Isso é complicado, né? Você falar... eu costumo dizer o seguinte, eu posso dizer qual é o melhor filme pra mim hoje, porque amanhã eu posso mudar de ideia também, né? Mas enfim, esse já é o melhor filme há muito tempo, então não sei se amanhã eu vou mudar de ideia, mas eu tenho que colocar 2001. É uma obra de arte em forma de filme, cara. Muito bem. Vamos lá, uma série pra indicar pra galera. Twilight Zone. Não tem nada melhor no mundo. Não vi, cara. É da década de 50. É mesmo? A melhor série da história, Twilight Zone. Um jogo, né? Um jogo out of this world, cara. Out of this world. Eu não posso... Já que o tema é esse, né? Jogos cinematográficos, out of this world. Muito bem. Não pode ser diferente. Vamos lá, cara. Uma inspiração na tua profissão. Música. Não preciso ir muito longe. Música é o que rege, cara. Quando eu tô escrevendo, quando eu tô pensando numa cena, e é música. Música é a inspiração constante. O que você ainda não fez na sua profissão que tu quer fazer ainda? Eu nunca dirigi uma peça de teatro. Eu já trabalhei no teatro, aliás, comecei minha carreira no teatro antes de começar na TV, eu fiz teatro, trabalhei na área técnica, trabalhei como ator, mas nunca dirigi uma peça de teatro. Então, tá aí. Algo que eu gostaria muito de fazer. Porra. Que, quem sabe, né? O que você gostaria que mudasse no mundo, cara? Intolerância, cara. Você me mandou essa pergunta antes, fiquei, cara, isso aqui é uma pergunta capciosa, né? Você pode escolher tanta coisa, cara, pra colocar, mas eu acho que intolerância o dia que acabar a intolerância, que vai ser difícil, né? Mas 90% dos nossos... Eu gosto de trabalhar com porcentagem, então 90% dos nossos problemas vai estar terminado. Fúvio, pensa agora no final dessa quarentena, né, cara? O que você tá pensando em fazer quando falaram, ok, tá todo mundo vacinado, podemos ir pra festa. O que tu vai fazer? Cara, eu vou filmar. Já tenho o filme pronto, já tô procurando elenco. Terminou a quarentena, é pré-produção. Vamos cair dentro de um filme aí. Tá vindo um filme novo aí. Cara, queria te agradecer demais a participação, cara. Pô, foi incrível. Em geral, eu dou pro entrevistado, né, a palavra para ele mandar uma mensagem sobre o tema. Mas, porra, isso é muito piegas, né, cara? Pô, indica 5 jogos aí pra galera que tá bom, entendeu? Pô, 5 jogos? Fala 5 jogos aí maneiro. Caramba. Porra, pra galera jogar agora, entendeu? Cara, eu acho que ainda é tempo, pra quem tem PlayStation em casa, ainda é tempo de jogar o primeiro The Last of Us. Ser impactado pelo brilhantismo dessa história e emendar aí no The Last of Us 2. Eu acho que a dica mais pertinente nesse momento é isso, né? O jogo tá no hype, né? Fujam de spoilers, fujam, por favor, de spoilers, porque qualquer spoiler vai estragar a experiência de vocês. Queria agradecer a você, todo mundo que tá aqui participando. Pô, foi ótimo ter a presença de vocês. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fúvio. Valeu mais uma vez. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.